Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada participante deste seminário especial Bíblia e Ciência, os efeitos da música sobre o corpo e como identificar a música de adoração, com o Dr. Hélio Potim. Queremos felicitar a cada um de vocês, dos mais de 5.000 participantes deste seminário, solicitando a todos que não somente permaneçam nos grupos até o final deste seminário, como também permaneçam depois, aguardando os próximos seminários que já estamos organizando para todos nós. Nesse momento, convido a todos vocês para fazermos uma breve oração inicial antes da palestra dessa noite, a terceira. Oremos. Querido e bondoso Pai, amorável Senhor, Deus Altíssimo, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos para promover este seminário que traz conhecimento especial para este tempo do fim, especialmente quando teu povo se prepara para adentrar os portais eternos com nosso Senhor Jesus Cristo e seus santos anjos. Muito obrigado, Senhor, pela esperança que brilha em nosso coração de um dia podermos te louvar junto com teus santos anjos na eternidade. Queremos suplicar a tua bênção sobre o orador, o palestrante, Dr. Hélio Potim, e cada participante deste seminário que estará atento à sua mensagem. Que o teu Santo Espírito possa dirigir a todos nós, para entendermos e discernirmos a tua mensagem, as tuas verdades, no meio de todo o que estamos fazendo. Que tu possa nos orientar, nos guardar e nos guiar em toda a verdade. Nós te suplicamos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, queridos amigos e irmãos, para essa nossa terceira palestra. Na palestra de ontem, a última coisa que eu falei foi sobre a influência do ritmo nos movimentos físicos. Eu tinha dito que toda música executada ou todo som produzido com um ritmo repetitivo em curto espaço de tempo, ele estoca energia nos músculos. E isso independe do instrumento que produz o som. E para liberar essa energia armazenada, os músculos contraem e relaxam ritmicamente. Ou seja, isso significa que o ritmo repetitivo não importa o instrumento tocado. Não importa se é um instrumento que produz ruído ou se é um instrumento que produz tons. Se for tocado de uma maneira repetitiva, ele induz a movimentação física. Pode ser marcha, pode ser dança, pode ser outra atividade física. E para demonstrar isso que eu estou dizendo, eu vou enviar um vídeo e vocês verão a influência do ritmo repetitivo da música em um bebê. Então vejam, meus amigos, aqui nós temos repetição de ritmo, repetição de melodia e repetição da letra em curto espaço de tempo. Então a gente pode pensar, essa criança está dançando porque está vendo. Até pode ter uma pequena influência a visão, mas ela não tem ainda capacidade suficiente para repetir aqueles passos todos. Essa influência da dança da criança, ou dessa tentativa de dança da criança, é das repetições. Como eu falei, todo o ritmo repetitivo induz a movimentação física. Para que isso não aconteça, a mente tem que influenciar, tem uma influência maior do que essa influência do som nos músculos. Então, alguém
né, que não seja uma criança, um mais adulto, que pode ter a sua mente já capaz de atuar, né, sobre os músculos, sobre as suas emoções ou algum desejo, ou mesmo essa influência, né, natural que a energia faz nos músculos, então pode escutar o ritmo repetitivo e não ter movimentação física. Mas fisiologicamente o corpo, os músculos estão energizados para isso. Então eu vou repetir isso, o que a ciência, experimentos, né, feitos pela ciência dizem que 4 ou mais repetições já são suficientes não só para induzir movimentação física, mas também para inibir a função da mente. E então, meus amigos, eu poderia falar em muitos outros efeitos, mas eu vou ressaltar sempre o efeito de inibição da mente. Inibição quer dizer, a mente não fica totalmente sem função, mas vai diminuindo a sua função. E por que eu estou ressaltando esse efeito? Porque quando inibe a função da mente, aonde está a consciência, onde está armazenado a memória daquilo que é certo e que é errado, também está armazenado para o cristão a diferença entre o santo e o profano. Então, se houver uma inibição da mente por algum efeito, seja ele externo ou interno, para o cristão isso vai interferir na capacidade de discernir o santo do profano. Eu quero dizer também o seguinte, que existem muitos outros sons que são produzidos no organismo, mas eu não vou entrar em outros detalhes, né? Porque toda a oscilação, toda a vibração de um corpo ou de um material que pode deslocar o ar, a água ou outro material, ele produz som. Só não há som no vácuo, na ausência de ar. Então, no nosso organismo, a vibração das moléculas, das células, de órgãos, todos vão produzir um som, né? Pode ser um ruído ou pode ser um outro tipo de som. Sabemos da influência do som e da música, né, em plantas, animais, etc. Mas esse não é o meu objetivo. O objetivo aqui é explicar os efeitos da música no organismo humano, que de uma forma direta ou indireta irão influenciar a mente e as emoções. Por quê? Porque é isso que a Bíblia diz que está ligado à adoração. Quando fala em entendimento, se refere à mente, e espírito, emoções. Então, por isso que eu vou falar dos efeitos sobre a mente e as emoções. Continuando a falar sobre ritmo, existem 2 tipos de ritmos usados na música, comparando aos nossos ritmos biológicos, os nossos ritmos internos. Existem esses 2 tipos. Como o ritmo é um fenômeno que se repete em intervalos regulares, na música ele pode ser enfatizado, acentuado ou marcado no primeiro tempo do compasso ou em algum outro tempo de compasso. Existe compasso 2x2, né, 2x4, 3x4, 4x4, e os compassos compostos, mas vamos nos deter nesses compassos 2x2, 3x4 e 4x4, que é a maioria das músicas, né, dos hinos que a gente tem e das músicas são nesses compassos aí. Então eu vou tentar mostrar para vocês qual é a diferença destes ritmos, né?
o ritmo ou a música que contém um ritmo, que tem acentuação no primeiro tempo do compasso, compasso é uma frase musical. Então, como o nosso organismo, os nossos ritmos biológicos naturais, todos eles têm acentuação no primeiro tempo, ou seja, é um primeiro tempo forte, depois o segundo de repouso ou fraco. A música que tenha o ritmo acentuado no primeiro tempo é concordante com os nossos ritmos. Influencia os ritmos do corpo sem causar distúrbio. Isso favorece o equilíbrio interno e o autodomínio, porque ele é concordante, ele é sincrônico com os nossos ritmos. Então eu vou usar aqui um exemplo de uma palavra só, né? Para exemplificar aí uma acentuação no ritmo, da acentuação do ritmo do primeiro tempo. Quando nós falamos, por exemplo, né, nós temos palavras acentuadas na primeira sílaba, na segunda sílaba, na terceira sílaba. A música também tem essa acentuação que a gente diz que é a tônica da nota ou uma acentuação tônica. Vou usar uma palavra, por exemplo, para. É acentuada na primeira sílaba. E se fosse na música de dois tempos, o primeiro é o pá e o segundo é rá. Então, pá, rá, pá, rá, pá, rá. Acentuação no primeiro tempo. O que acontece geralmente nesse ritmo? A tônica da sílaba coincide com a tônica do ritmo. Então, essa tônica dessa palavra vai ser no primeiro tempo. E aí, então, tanto as sílabas quanto o ritmo serão concordantes com os nossos ritmos. Eu vou colocar uma música agora, espero que todos tenham condições de abrir a música. Tem um programa que tenha facilitado abrir a música. É um hino. Eu vou tocar ou gravar para vocês, né, enviar para vocês o mesmo hino com ritmos diferentes. Então essa primeira música será com esse ritmo concordante com os nossos ritmos biológicos, que influencia de um modo benéfico e cujas maioria dos nossos hinos do inário são nesse estilo, acentuação, né, tanto da tônica da sílaba quanto a tônica do ritmo no primeiro tempo. Como a música tocada não vai ser cantada, mas vocês conhecem esse hino, essa música, vocês poderão acompanhar. Essa é a música que nós conhecemos do hino Jubilosos Te Adoramos, correto? Então tá. Tá, 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 tá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e assim sucessivamente. Então, não tem nenhum instrumento marcando especialmente o ritmo primeiro ou segundo. É o ritmo natural da música, aí tocada com piano e órgão. Tá correto? Agora nós vamos tocar nessa segunda áudio, a mesma música,
só com a acentuação agora no segundo tempo do compasso. Se nós usássemos as mesmas sílabas antes, né? Na primeira que nós falamos era pá, rá. Agora, usando essas mesmas sílabas, seria pará, pará. Então, acentuação, ou seja, a tônica, na segunda sílaba e na música no segundo tempo. Esse ritmo marcado, acentuado no segundo tempo, ele é diferente dos nossos ritmos biológicos naturais. Por isso, dito também discordante, assincrônico, deslocado. Esse coloca ênfase no tempo fraco, tanto da música, ou no tempo de repouso nos nossos ritmos biológicos, provocando então um distúrbio, um descompasso nos nossos ritmos. Por isso, na música, esse ritmo é denominado sincopado. O nosso coração, por exemplo, ele tem um ritmo, né? Onde o primeiro tempo da contração do coração, e que causa também a pressão arterial mais alta, então é o forte, né? Quando o coração faz uma atividade. E no relaxamento dele seria o tempo fraco. E o que nós escutamos de batimento cardíaco são o som do fechamento das válvulas. Mas a sístole e a diástole, ou seja, a contração e o relaxamento do coração, é percebido na pressão arterial, né? A pressão mais alta é quando o coração contrai e a pressão mais baixa é quando ele relaxa. Quando o coração modifica esse ritmo de acentuação do primeiro e do segundo, a gente chama de síncope. Então, veja, o coração sofre uma síncope, um distúrbio. Então, o ritmo sincopado quer dizer isso, ele provoca distúrbio. Esse ritmo sincopado também pode acentuar no contratempo, né? Se fosse além do pará, por exemplo, seria pa-an-ra, pa-an-ra, pa-an-ra. Então, esse an que eu estou fazendo é no contratempo, é no meio, né, entre um e outro. Então, isso também pode fazer parte do ritmo sincopado. Eu vou colocar agora a mesma música, Jubilosos Te Adoramos, num ritmo sincopado, acentuando o contratempo e o segundo tempo. Como isso é mais difícil para se fazer no piano e no órgão, não quer dizer impossível, mas é mais difícil. É usado um instrumento que tem como único objetivo fazer o ritmo sincopado. Esse instrumento é um conjunto de tambores e pratos e uma vassourinha que pode ser usado, justamente com o objetivo de fazer esse ritmo, que esse instrumento chama-se bateria. Então vocês vão notar, né, que a bateria vai fazer um som no contratempo e vai acentuar o segundo tempo. Notem então. Permita-me dar uma ajuda, se é que o que eu vou fazer vai ajudar, né? Mas esse ritmo está assim, tá sendo assim, né? Tá, 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 tá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, essa acentuação
está sendo fortalecida pela bateria. Eu estou dizendo que a bateria utilizada única e exclusivamente para transformar o ritmo em ritmo sincopado. Eu vou falar isso para vocês, vou mostrar isso para vocês como estou fazendo, e também eu já falei, né, que no final das nossas palestras, que devem ser de 5, talvez no máximo 7 dias, eu vou enviar um artigo que eu escrevi depois de vários anos de pesquisa, e lá vai estar escrito o que escreveu um ex-baterista de grupo de jazz, hoje é pastor. Vocês podem acompanhar o depoimento dele, é só digitar o nome dele na internet, Carl Tsatalbazides, vocês vão receber isso e vocês vão constatar, né, o que ele diz a respeito dos ritmos, da bateria e tudo mais. Eu vou ler alguma coisa depois, né? Hoje ainda vai ser sobre fisiologia. A partir de amanhã, nós vamos começar a falar em adoração, música de adoração. Então, nós vamos rever alguns conceitos, ou ver alguns conceitos, né, relatados por outras pessoas, principalmente por ex-bateristas, porque muitas vezes, né, nós não temos esse conhecimento. Então eles vão dizendo qual é o efeito da bateria e o que está associado à bateria. Então existe também um outro ritmo que é possível de ser acentuado na terceira sílaba da palavra ou na terceira nota, né, do compasso. Utilizando as mesmas sílabas que eu estava usando antes, o primeiro tempo, eu disse, a acentuação do primeiro tempo seria para. Tônica no segundo tempo, ou na segunda sílaba, no caso, né, para exemplificar, para. E se for acentuação no terceiro tempo, seria Paraná. Paraná. Na música, esse chama-se ritmo anapéstico, muito utilizado no rock, que são duas acentuações longas, uma curta, seguida por uma pausa. Então seria Paraná, Paraná, Paraná. Então esse chama-se ritmo anapéstico e que tem um efeito de distúrbios no organismo muito grande, principalmente estimulando as emoções. Quando as emoções são estimuladas a ponto de começar a inibir a mente, inibir a razão, isso chama-se êxtase. E a razão do indivíduo inibida, ele não tem mais como controlar ou saber o que é certo e o errado. E é isso que acontece, esse é o objetivo de um concerto de rock, né, ou da música rock, e que é justamente fazer com que as pessoas percam a noção do certo e do errado, e ali então está associado às drogas, está associado ao sexo livre, né, à violência muitas vezes, exatamente por essa ação. Agora, essa ação de inibição da mente, ou de estimulação das emoções, inibindo a mente, é provocada pelo ritmo, e é esse ritmo, quer dizer, os efeitos desse ritmo no organismo é que eu vou mostrar agora para vocês alguns slides e vamos conversar a respeito. Então aqui nós temos o slide 23, relacionando ritmo e drogas psicoativas. Eu quero dizer que esse é o ritmo sincopado, esse que nós acabamos de ver ali, acentuado no segundo ou no terceiro tempo. No quarto, num compasso 4x4, até pode ser o segundo e o quarto tempo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, amigos e irmãos,
o nervo auditivo é o nervo que tem mais ramificação pelo organismo de qualquer um outro. Então, o som alcança regiões no cérebro que muitos outros estímulos não conseguem. A música, por exemplo, né, tem, porque é som e percorre esse nervo auditivo, tem uma atuação no organismo que muitos outros estímulos não conseguem. Vocês devem conhecer histórias, né, de pessoas em coma, e até coma profundo, porque o coma tem vários níveis, né, desde leve, médio, profundo, e que conseguiram voltar depois à consciência e relatam, né, de ter escutado a música, e muitos até voltam à consciência devido à ação de música, sendo que outros estímulos, mesmo sonoros, não conseguem isso. Então, entre os vários efeitos que a gente falou, né, e vai falar do ritmo sincopado, eu vou me deter, vou falar mais ou dar ênfase a essa relação do ritmo sincopado com drogas psicoativas. Então vejam ali, ritmos que marcam e acentuam o tempo fraco e o contratempo estimulam vários centros nervosos no tronco cerebral, responsáveis pela liberação de vários neurotransmissores. Por isso que nós falamos antes, né, em neurotransmissores, em neurônios, como os neurotransmissores são liberados. Eu quero dizer que eu ainda vou mostrar um vídeo de como de como o nosso cérebro funciona, né? Um vídeo funcionando vai ser melhor do que essas slides parados. Mas é isso, então, lá no cérebro, né, no tronco cerebral, na base do cérebro, ali existem núcleos que eu vou mostrar agora para vocês que liberam neurotransmissores como acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina. E esses núcleos enviam neurônios para várias partes do cérebro e também da medula espinhal. Então, esses neurotransmissores afetam ou influenciam as emoções, o córtex pré-frontal, que é a mente, as emoções são no sistema límbico, né? A memória, o sono, os movimentos, tem muitas influências, né? Então, o que acontece? Se esses neurotransmissores, quando liberados em altos níveis, ou mesmo em níveis menores, mas por muito tempo, possuem ações semelhantes às ações das drogas psicoativas, né? Drogas como anfetaminas, heroína, cocaína, morfina. Por que são chamadas psicoativas? Porque elas têm ação, né, nas emoções, no humor, nas atitudes, no comportamento das pessoas. Então, essas ações das drogas que podem ser imitadas pelo ritmo sincopado, são essas que estão ali, né? Euforia, convulsões, transe, a hipnose é um tipo de transe, tolerância e vício. Então, vamos explicar um pouco, né, do que é essa tolerância e esse vício. Noradrenalina e dopamina, que são dois tipos de neurotransmissores, estimulam o centro de recompensa. Esse centro de recompensa são núcleos, são regiões. Eu até vou mostrar agora, vai ter um slide, né, aparecendo o tronco cerebral, o cérebro. É aquele que, quando estimulado, produz prazer. Toda a atitude ou todo o estímulo que é dado no centro do prazer
tende a ser repetido. Então, aquilo que deu prazer, a gente repete, quer fazer de novo. E isso causa o quê? A repetição, queremos sentir de novo aquele prazer, então repetimos, e isso leva à dependência, à necessidade de sentir de novo aquele efeito. Com essa dependência, produzindo sempre, ou seja, repetindo sempre o mesmo estímulo, vai provocando uma relação entre o neurotransmissor e o receptor do neurônio, em que aquela mesma quantidade de substância já não produz mais o prazer. É necessário uma dose, ou seja, uma quantidade maior do efeito ou uma quantidade maior do neurotransmissor. Isso chama-se tolerância, ou seja, a necessidade de sempre aumentar a dose. Quando a tolerância e a dependência não conseguem mais ser controladas pela mente, pelo córtex pré-frontal, isso torna-se em vício. Uma outra função, né, desses neurotransmissores é o que tem a segunda frase ali, níveis aumentados de noradrenalina e adrenalina inibem as funções do córtex pré-frontal. Que função tem o córtex pré-frontal? É ali que é a função da mente, da razão, da consciência, né? E uma outra ação da adrenalina é estimular o centro do comando emocional, a amígdala, o corpo amigdaloide, que eu já mostrei em outro slide para vocês. Então, o que acontece quando esses neurotransmissores estimulam o comando emocional? Leva à predominância das emoções sobre a razão, que é o êxtase. Se isto ocorrer, a mente não consegue mais utilizar os conceitos de certo e errado, e para nós cristãos, em diferenciar o santo do profano. Quando nós falarmos, né, na próxima palestra, sobre a adoração, nós vamos ver que a Bíblia relata algumas atitudes de pessoas que foram inibidas, a mente foi inibida por alguma situação, alguma substância, e que eles não conseguiram discernir entre o santo e o profano. E o que Deus fez com eles. Então, isso vai ser importante para nós vermos a relação disso que eu estou falando. No slide 25, aparece escrito o seguinte: o sistema límbico coordena o comportamento emocional, sexual e está relacionado com a memória. Os sistemas sensoriais, através da formação reticular do tronco encefálico, influenciam o sistema límbico, esse que controla as emoções, né? O apetite sexual, o comportamento sexual, a memória, né? O humor. Essa ação da formação reticular ocorre através de um sistema chamado Sistema Modulatório Difuso de Neurotransmissores. O sistema límbico e os gânglios da base recebem terminações neurais de dopamina, noradrenalina, acetilcolina e serotonina, originadas em núcleos do tronco encefálico. E é por isso que nós vamos mostrar agora outros slides mostrando justamente isso que eu estou. Continuando então, vamos para o slide 26. Ali está o nome de um dos núcleos do tronco. O slide 27 vai mostrar justamente esse tronco aí. Então esses dois núcleos chamados de locus cerúleus são azulados, né?
são localizados na ponte, e esses núcleos liberam, através dos neurônios que saem desses núcleos e vão a várias partes do corpo, na terminação desses neurônios que começam nesses núcleos, eles liberam noradrenalina para todas as partes do sistema nervoso central. E esse locus cerúleus, esses núcleos, né, eles fazem parte do sistema ascendente reticular ativador. É aquele que, quando ativado, causa vigília, nós acordamos, e quando diminui a sua atividade, provoca o sono. Então, as funções desses núcleos, ou seja, desses neurotransmissores, quando liberados desses neurônios, eles regulam a atenção, o ciclo sono-vigília, o aprendizado, a memória, a ansiedade, dor, o humor, euforia, depressão e metabolismo cerebral. Então ele tem influência em todas essas funções aí do cérebro. E é fortemente ativado por estímulos sensoriais novos e inesperados. A gente escuta muito, né, o jovem falar em adrenalina, são novos estímulos inesperados. Então libera realmente noradrenalina e adrenalina. E uma dessas consequências é estimular as emoções, e o jovem quer muito emoção, né? E aí inibe algumas funções da mente, e aí ele perde aquela capacidade de pensar no futuro, né? Será que isso vai ter, que consequência isso vai ter? Então isso é muito comum em adolescentes e jovens. Então, olhando aqui o slide 27 agora. Ali nós vemos o sistema noradrenérgico. E ali veio o locus cerúleus, né? O núcleozinho ali. E aí essas flechas todas para baixo e para cima são onde os neurônios que começam nesse núcleo, onde ele atua. Então, vocês podem ver que tem atuação para a medula espinhal, para o cerebelo e para cima, né? Essas primeiras partes aqui bem no centro é o sistema límbico, emocional. E depois, lado esquerdo, é o córtex pré-frontal. Então tem para cima, então todo o cérebro e córtex tem atuação destes neurônios. Então qualquer estímulo que estimule esses núcleos, eles vão atuar em todas essas partes do cérebro. O som e a música e o ritmo principalmente, né, o ritmo da música, e é o ritmo sincopado que mais estimula esses núcleos. Então podem e têm influência nessas outras partes que nós vimos, tá certo? Então nós vimos aí que o estímulo no locus cerúleus, ou nesses núcleos, agem as anfetaminas e a cocaína. Tem o efeito de aumentar, então, a noradrenalina e também a dopamina. Vamos para o slide 28. O slide 28 vem falando sobre os núcleos que liberam dopamina. Então está ali anotado, e a gente pode ler um pouco ali, né? Formado pela substância negra, área tegmentar ventral, no mesencéfalo. Esses secretam dopamina. Para onde vai, né? Núcleo accumbens, córtex frontal e sistema límbico. Então essas são área tegmentar ventral e núcleo accumbens, são justamente núcleos que fazem parte daquele sistema de recompensa que nós falamos para vocês, né? Então está ali, ó, atua no sistema de recompensa, produzindo prazer, motivação do comportamento. E a área tegmentar ventral é a área relacionada ao amor, né? Toda vez que nós
que ela é estimulada, então dá aquela sensação, aquele sentimento gostoso que é o amor. E a gente pode ver o seguinte, ó, nesse sistema, né, que secretam a dopamina, essas áreas aí, é o local de ação da heroína, da nicotina, da cocaína, de anfetaminas e álcool. Então eles causam prazer, tendem a ser repetidos e vão levar ao vício. E o slide 29 é justamente o que apresenta o desenho desse sistema dopaminérgico. Então ali, né, está os núcleos, a área tegmentar ventral, e essas flechinhas, essas 3 primeiras aqui mais para a direita, né, vão para o sistema límbico, e as outras vocês veem para o córtex pré-frontal, mais em cima. Então é assim que agem esses neurotransmissores. Nestes próximos slides, aqui então, o slide 30, aparece outros núcleos, são 9 núcleos, pequenos núcleos que existem na ponte e no bulbo, que secretam serotonina para o sistema límbico, no sistema límbico. Também do córtex, no cerebelo, medula espinhal, e também faz parte do sistema reticular ativador. Então, a serotonina controla o ciclo sono-vigília, controla o humor e também as nossas emoções. A serotonina e a noradrenalina estão muito relacionadas à depressão, né, ao distúrbio bipolar. Então, desempenham realmente funções importantes, né, no nosso organismo. Então, esses núcleos da RAF é o local de ação de antidepressivos, né, como a fluoxetina, o qual aumenta os níveis de triptofano e, consequentemente, de serotonina. E ali, o slide 31 está mostrando, né, essas flechinhas, os vários locais de ação da serotonina. O slide 32 fala dos núcleos que liberam a acetilcolina. Núcleos septais, núcleo de Meynert, secretam a acetilcolina que vai agir no hipocampo, no córtex frontal. As funções da acetilcolina, desse neurotransmissor, é a regulação, também age na regulação do ciclo sono-vigília, do aprendizado e da memória. A diminuição da acetilcolina causa Alzheimer, por exemplo, né? E depois ali tem as funções, né, da acetilcolina também no complexo ponto mesencefalo-tegmentar, formado pelos núcleos na ponte e no mesencéfalo, que agem no tálamo e em outra parte do encéfalo chamado prosencéfalo. Então, as funções na excitabilidade e atuação dos núcleos sensoriais. Então, está ali o último desse slide que nós vamos falar, que estamos falando, né, sobre esses neurotransmissores. Como nós estamos falando, né, na relação do ritmo com as drogas psicoativas, o slide 34, a gente pode ver como é que é a ação da cocaína e da anfetamina nos neurônios. Então, nós temos aqui 2 neurônios. E a cocaína e a anfetamina ali embaixo, né, atuando, esse sinal de menos na pontinha da flecha quer dizer justamente a inibição, ou a diminuição da função. Essas 2 proteínas ali, onde estão essas 2 flechinhas com o sinal menos, são proteínas que colocam a noradrenalina, esse NA ali é noradrenalina, e do lado direito DA, dopamina. Essas proteínas, então, elas colocam de volta para dentro do neurônio a noradrenalina. Os neurotransmissores
vejam que estão dentro daquelas vesículas, que eu já tinha falado isso antes, né? Eles estão armazenados ali nessas vesículas. É aquele círculo com Na ali dentro. E quando o estímulo elétrico passa pelo neurônio e chega nesse finalzinho, faz com que entre íons cálcio ali dentro do líquido que está dentro do neurônio, e o cálcio então ativa o movimento dessa vesícula até a membrana e daí libera o neurotransmissor. Normalmente o neurotransmissor age no receptor e logo ele é retirado. Tem uma enzima que quebra o neurotransmissor pode ser recaptado, como está acontecendo aqui, nesse desenho, né? Nessa proteína ali, coloridinha, que tem ali aqueles dois círculos juntos, é que recapta, então pega a noradrenalina e coloca de volta. Isso chama-se recaptação da noradrenalina. Ou o neurotransmissor, no caso aí noradrenalina e dopamina, eles se difundem para o local mais longe. Então são essas três maneiras: degradação enzimática, recaptação e difusão, que o nosso organismo utiliza para retirar esses neurotransmissores. Eles não ficam muito tempo, eles agem e têm que sair. O que acontece na ação da cocaína e da anfetamina? Elas diminuem a ação, ou inibem, ou param a ação dessas proteínas que recaptam a noradrenalina, então elas ficam mais tempo, tanto a noradrenalina como a dopamina, ficam mais tempo agindo no receptor. Então, a função que ela faz supera a função normal, tá? Então, nós vemos ali a dopamina também, que ativa receptores. Ela é liberada da mesma forma que a serotonina, do lado esquerdo, nós estamos falando agora do neurônio do lado direito. E também essas drogas psicoativas fazem com que a dopamina fique mais tempo agindo nos receptores, então exagerando as suas funções. O slide 35 está dizendo que o sistema límbico, ou seja, aquele que controla as nossas emoções, ele pode inibir o córtex pré-frontal. Então vejam, aqui está falando justamente do que nós vamos usar no futuro, nas próximas palestras, quando vamos falar que as emoções, o sistema límbico, pode inibir a mente, que é a função do córtex pré-frontal. E diz ali que até o tônus muscular. Por exemplo, né? Quando alguém recebe uma notícia ou muito boa ou muito ruim, que estimula o sistema límbico, as emoções, o que pode acontecer? A pessoa pode acabar desmaiando, né? Caindo no chão. Então, isso é o sistema límbico, ou seja, as emoções inibindo o tônus muscular. E na frase seguinte diz: na ausência ou na inibição do córtex pré-frontal, ou seja, da mente, as emoções ficam fora de controle, exageradas, e persistem até que se esgote a energia nervosa. Voltando ao ritmo sincopado da música, quando o ritmo sincopado for acentuado, for marcado por instrumentos que produzem ruído, como os tambores, pratos e outros, soma-se ao efeito do ritmo sincopado o efeito do ruído. Um dos efeitos do ruído é causar estresse. Então, por isso nós vamos falar um pouquinho agora e mostrar nos próximos slides alguma coisa sobre estresse, tá certo? Então, vamos definir o que é estresse, né? A gente ouve falar muito em estresse. Muito mesmo. Qualquer ou muitas coisas que acontecem e distúrbios no nosso organismo, vamos consultar os médicos e dizem, isso é resultado do estresse. Então, o que seria o estresse? Estresse é uma reação fisiológica do organismo a algo que o hipotálamo, ou seja, o sistema nervoso, considera como agressivo.
Então, qualquer situação externa ou interna que o nosso sistema nervoso, lá no hipotálamo, reconheça ou traduza como agressivo, através do sistema nervoso simpático e dos hormônios, ele prepara o organismo para reagir a essa agressão. E isso é feito, então, como eu falei, através do sistema nervoso e através de hormônios. Então, a gente pode ver aí no slide 36, o sistema nervoso aqui, central, no caso, o nosso cérebro e o tronco cerebral, ali está, né? Então, algo que o nosso sistema nervoso reconhece como agressivo, ele começa a... Ali nós temos as flechinhas, né? A liberar hormônios. O 37 tem ali o nome dos hormônios do estresse, né? O hipotálamo libera o hormônio liberador da corticotrofina, a sigla é CRH, que vai agir na hipófise. E é a principal glândula do organismo que controla as outras através de hormônios também, né? Então a hipófise libera a corticotrofina, que tem a sigla ali ACTH, e a corticotrofina então vai agir na glândula suprarrenal, aquela que está acima do rim. A glândula suprarrenal é dividida em duas partes. A parte mais central é chamada de medula e a parte mais externa é chamada córtex. Então, a corticotrofina vai estimular o córtex da glândula suprarrenal a liberar o cortisol. Esse é o principal hormônio do estresse, né? Mas isso é a parte, é o componente hormonal. E o componente nervoso é a ativação pelo hipotálamo do sistema nervoso autonômico, simpático. E o simpático, então, tem um neurônio que age na medula da suprarrenal, liberando dois hormônios, adrenalina e noradrenalina. Libera mais adrenalina do que noradrenalina, já que os neurônios do sistema nervoso simpático, ele libera como neurotransmissor a noradrenalina, então a medula da glândula suprarrenal libera mais adrenalina. E o efeito é o mesmo, né? Sendo hormônio ou neurotransmissor. Então nós vemos agora no slide 38, ali está a definição do estresse, né? Conjunto de respostas orgânicas, psicológicas e comportamentais em resposta a um agente externo ou interno. Então, como estamos falando em música, né? Eu coloquei entre parênteses o som como externo, como uma influência externa, e as nossas emoções como influência interna, né? Se isso for considerado agressivo, então ele estimula a liberação de adrenalina e noradrenalina através do sistema nervoso simpático, e o hipotálamo, através da hipófise, libera os hormônios, né? Então, estão ali os hormônios. E o finalzinho, então, é liberado cortisol e adrenalina. A maneira como lidamos com o estresse pode aumentar ou diminuir as reações provocadas por esses hormônios. Então, quais algumas ações desses hormônios durante o estresse? Então, o estresse, como eu disse, é algo fisiológico. Se o estresse for muito tempo, então ele começa a prejudicar o organismo. Por muito tempo, chamado de cronicamente, né? E uma dessas ações crônicas do estresse é a diminuição da ação do sistema imunológico. E quando ele está aumentado, muito aumentado, o nível do cortisol sobe muito de maneira brusca, que é chamada um estresse agudo, ele pode estimular o sistema imune, causar uma reação alérgica, por exemplo, né? Então, algumas das ações do cortisol e da adrenalina durante o estresse é liberar a glicose dos tecidos, então aumenta a glicose no sangue, né?
eles estimulam o fluxo maior de sangue para os músculos, porque preparam o organismo para uma reação de fuga ou de luta, aumentam a pressão arterial, né? Então, para preparar o organismo para uma defesa, ou seja, lutando para se livrar daquela situação, ou saindo fora, né? Fugindo. Então, como eu disse antes, né, podem deprimir o sistema imune e diminuir a capacidade de combater doenças. Então, o que acontece? O ruído geralmente causa estresse, não é mesmo? Alguns ruídos. E nós sabemos que tem instrumentos que produzem ruído, né? Como tambores, pratos e outros. Então, em pessoas que não estão acostumadas a esse tipo de som, elas vão estar mais sujeitas ao estresse que outras. Então imagina, irmãos, o seguinte, quando se ouve uma música na igreja, por exemplo, e que usa-se instrumentos de ruído, como tambores, pratos, vão causar estresse nas pessoas, e muitas delas, principalmente aquelas que não estão acostumadas a isso. Então, por isso, meu interesse em colocar isso para vocês, né? Relembrando, uma das ações quando a adrenalina sobe no corpo, né? Os hormônios da adrenalina, é estimular o sistema límbico, as emoções. E as emoções sendo estimuladas mais do que o normal, começa a inibir a mente. E para terminar, irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte: eu poderia ter estudado todas essas coisas que eu já falei para vocês, que a música provoca no organismo, ter entendido todos esses efeitos sobre o corpo, né? E sobre a mente, as emoções. Poderia ter entendido qual a música para a verdadeira adoração e ficado calado no meu cantinho, quietinho. Se eu tivesse feito isso, irmãos, não teria ouvido críticas, difamação, discriminação, tantas outras coisas. Ninguém ficaria bravo ou descontente comigo. Mas depois de eu estudar e ver tudo isso, eu lembrei que lá em Ezequiel 33, fala que os atalaias, ou seja, aquelas pessoas que são de uma maneira ou de outra escolhidas, seja por Deus ou por outras autoridades, para avisar o povo, diz lá em Ezequiel, né? Se tu tocar a trombeta e avisar os filhos de Israel sobre um perigo, aquele que ouvir e não se preparar e acabar morrendo numa batalha, por exemplo, essa pessoa que ouviu e não se preparou, é o único responsável. Porém, se o atalaia não tocar a trombeta, ou seja, não falar, não avisar, e o seu próximo morrer, o atalaia será responsabilizado. Então, por isso, irmãos, que eu orei a Deus e perguntei a Ele: será que eu devo ser um atalaia e falar? E as circunstâncias, os convites que apareceram, como eu já falei para vocês, como na parte introdutória, me fizeram entender que sim, eu deveria tocar a minha trombeta, né? Literalmente, né? Tocar trompete, porque eu aprendi a tocar trompete. Mas aqui no caso, falar e alertar as pessoas. E é isso que eu estou fazendo, irmãos. Apesar de sofrer críticas, difamação, discriminação, as pessoas ficam bravas comigo, achando que eu invento isso. Irmãos, eu não gravo CDs, eu não vendo CDs, eu não lucro nada com essas palestras.
Eu não escrevi livro, eu recebo o livro de algumas pessoas aqui, né, que escreveram a respeito, e a maioria deles são livros gratuitos, justamente para ninguém acusá-los que eles estão vendendo isso, ou seja, fazendo palestras com fim lucrativo. Eu também não escrevi livro. Eu escrevi sim, foi um artigo, e que eu vou enviar para vocês isso, e esse artigo está no site Música e Adoração, está no blog Música e Contemplação, é possível adquirir ou ver, ler de graça. Eu não tenho nenhum interesse financeiro nisso. O único e exclusivamente eu tenho a consciência da responsabilidade de que quando eu entendi todas essas coisas, eu deveria compartilhar isso com os irmãos da igreja. Você que está escutando isso pode não concordar comigo, tem todo esse direito. Com as minhas conclusões que farei, que estou fazendo e que farei, você não perderá a salvação por isso, por discordar ou não acreditar no que eu estou dizendo. Mas, querido irmão, se você não aceitar o que Deus diz na Bíblia, no Espírito de Profecia, sobre adoração, você poderá sim perder a salvação. Então, tudo que eu falar, que eu já falei e que eu vou falar sobre música, sobre adoração, eu conclamo você a ir à Bíblia e ao Espírito de Profecia, a acompanhar e fazer prova do que eu estou dizendo. Porque, como eu falei, você pode não concordar comigo, nem com as conclusões, como acontece muitas vezes, né? Nas palestras que eu faço, depois de explicar né? Tudo isso que eu expliquei para vocês, e muito mais, né? Eu fiz um resumo aqui. No texto que eu vou mandar para vocês, vai ter mais coisas, e toda a bibliografia, né, de muitas dessas coisas que eu falei para vocês. No texto foi escrito já há quase 10 anos, então hoje, nas minhas palestras, eu até falo mais alguma coisa do que está lá. Mas, muitas vezes as pessoas dizem, né, olha, eu prefiro acreditar no que a maioria dos membros e líderes da igreja estão fazendo do que num homem apenas. Eu já escutei isso, né? Mas, irmãos, como eu disse, a minha responsabilidade é de acordo com o que a Bíblia tem dito que nós devemos fazer. Alertar nossos irmãos. Embora muitas pessoas possam estar fazendo diferente do que a gente vai falar aqui, a decisão é de cada um de vocês. Nem mesmo Deus interfere nas nossas decisões. A decisão é de cada um de nós. E por isso eu falei no início, repito para vocês, orem, peçam a orientação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo disser para vocês, olha, o que o Dr. Hélio está falando é errado. Agora, se o Espírito... Não façam nada. Agora, se o Espírito Santo convencê-los de que as conclusões que eu cheguei estão de acordo com o que a Bíblia diz, o Espírito de Profecia diz, então façam as mudanças que o Espírito Santo dizer ou incutir na mente de vocês. E eu espero que vocês possam continuar conosco até o final do seminário. Na próxima palestra nós vamos ver o que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem sobre a adoração, como deve ser a adoração, como a música se encaixa na adoração. Depois veremos também como é a adoração no céu. Ellen White relata isso para nós. E vamos comparar com todos esses efeitos que a ciência mostrou para nós. A ciência não tem a verdade. A ciência apenas revela como Deus fez o nosso organismo, fez todas as coisas no universo e nos ajudam a entender a mensagem de Deus.
É só por isso que eu estou usando essas descobertas, né, ou esses trabalhos, essas informações da ciência, e a maioria dessas informações foi feita por cientistas que talvez nem acreditem em Deus, mas eles estão só fazendo experiências para ver qual é o efeito da música. Então eu convido a vocês para continuar. Infelizmente vocês não têm como, né, assim, no mesmo ao vivo fazer a interação comigo, mas que vocês, ao verem isso e ao se certificarem, a lerem Espírito de Profecia, a verem, a se certificarem nos documentos oficiais da igreja, porque muitas vezes as pessoas acham que o que nós estamos fazendo na igreja é a posição oficial da igreja. Não, a posição oficial da igreja está escrita nos seus documentos. E esses documentos foram baseados naquilo que eu vou mostrar para vocês, que nós vamos rever aqui, né? Que é o Espírito de Profecia e a Bíblia. E todos nós, membros, líderes, sejam quem for, nós não seremos aceitos por Deus por pertencermos a esta igreja. Nós seremos aceitos por Deus por realizar, por fazer, né, por obedecer ao que está escrito na Bíblia e no Espírito de Profecia. Se a nossa igreja, se nós, membros da igreja ou líderes da igreja, não fizermos o que Deus diz, não adianta nada nós estarmos pertencendo à igreja adventista. Que a paz, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem e nos tragam na próxima noite e na próxima palestra. Uma boa noite e até lá. Agradecemos a todos os que participaram nesta noite deste seminário. Felicitamos mais uma vez a todos que ficaram até o fim, os que puderam assistir online em tempo real, mas também aqueles que posteriormente poderão pesquisar através do Telegram ou mesmo no WhatsApp em outro horário, comprovando as informações benditas, comprovadas, que foram descobertas aí, pesquisadas pelo professor Dr. Hélio Potin. Agradecemos a Deus por este evento e queremos nesse momento nos despedir de todos vocês com a graça de Deus através de uma oração. Querido e bondoso Pai, Santo Deus, muito obrigado porque fez o nosso corpo perfeito, porque maravilhosamente tuas mãos projetaram cada parte dele para te adorar. Queremos te pedir perdão porque estamos contaminados com o pecado neste mundo e nosso corpo hoje sofre efeitos maléficos que tendem a nos desviar da verdadeira adoração ao Senhor. Mas obrigado pelas informações que recebemos, de forma que podemos buscar, de alguma forma, nos alinhar cada vez mais ao louvor celeste, preparando nossa mente, nosso corpo mesmo, para a adoração eterna. Queremos nos entregar a Jesus Cristo, suplicar a guia do Espírito Santo para a nossa vida e entregar esse seminário em suas mãos. Abençoa e dá uma boa noite a cada participante, também ao palestrante e a cada um dos nossos administradores que compartilharam com essa informação com os grupos, com os 21 grupos e mais o Telegram que estão assistindo esse seminário. Ó Pai, visita cada família, cada mente, cada coração, para fazer de cada um de nós verdadeiros adoradores, como diz São João 4:24. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.